Será que você está pronto para aplicar para residência nos Estados Unidos? Pessoal, todos os anos, desde lá 2020, quando eu comecei a namorar esse processo, eu vejo histórias de catástrofe. Pessoas que aplicaram para residência depois de já ter batalhado muito, porque para chegar nesse ponto a pessoa já batalhou muito, e aí a pessoa só consegue uma ou duas entrevistas, ou pior, nenhuma. Às vezes gente que fez até pesquisa, 1 ano, 2 anos, ainda sai sem o match. Aí eu fui percebendo quais eram as coisas que tinham em comum nas histórias de quem dava o match e em comum nas histórias de quem não dava o match, tá? Então eu vim aqui listar pra vocês o que são as coisas mais importantes. E olha, notem que não tá escrito aqui nota XYZ e não está escrito aqui número de publicação, ok? Não está escrito. Vamos falar o que é importante de fato. E aí você que tá aplicando agora ou cogitando aplicar no futuro, por favor, só aplica se você conseguir marcar essas 3 caixinhas, tudo bem? Primeiro de tudo, você precisa ser capaz de falar inglês. Você precisa não só falar um inglês ruim, você precisa falar um inglês que pelo menos a sua cadência e a sua concisão sejam aceitáveis. E aí, para pensar no seu diálogo em português. Quando você tá falando com alguém em português e a pessoa é muito prolixa, ou a pessoa dá muitas pausas no meio que parece que você vai dormir quando a pessoa tá falando, você perde o interesse na pessoa, gente. Pode até ser uma pessoa fantástica, mas você perde o interesse. E isso aqui vai ser extremamente importante na hora da sua entrevista. Eu vou falar isso em outro momento, mas a aplicação da residência são 2 jogos diferentes. O primeiro jogo é você conseguir a entrevista. O segundo jogo, que é totalmente diferente, é você conseguir ser selecionado para a vaga, tá? E isso aqui vai te prejudicar extremamente no segundo jogo, que é o jogo final. Se você não marca o gol sem passar por esse jogo. Então você precisa ter uma cadência e uma concisão. Não precisa ser um inglês perfeito, mas eu preciso falar com você sem ter vontade de dormir, sem ter vontade de revirar os olhos, ok? Beleza, segunda coisa. Você precisa ter pessoas que advoguem por você. Ah, mas tem gente que não tem ninguém e consegue... Tem, mas são as exceções, pessoal. São as exceções. Porque, olha só, pensa comigo. Até para os programas menos competitivos, você vai aplicar para clínica médica, por exemplo, o saco de farinha, né, a quantidade de gente que tem aplicando é muito grande. Então, o que vai diferenciar os candidatos? É ter alguma pessoa dentro do sistema, idealmente alguém alto na hierarquia. O que é alto na hierarquia? Ser pelo menos um professor, tá? Você tem que ter pelo menos 1 ou 2 professores falando, olha, esse menino me acompanhou no estágio, ou esse menino fez pesquisa comigo, eu tive algum nível de interação com essa pessoa e eu consigo explicar por que essa pessoa é legal, entendeu? E não só explicar na carta de recomendação. Idealmente, você tem que ter alguma pessoa que esteja disposta a advogar por você. Ou seja, mandar um e-mail, fazer uma ligação, falar bem de você num congresso, entendeu? Tem que ser uma pessoa disposta. Se você tiver pelo menos 1 ou 2 pessoas dispostas, de forma geral, você consegue a sua vaga, porque aquela pessoa está transferindo o peso dela para você. Aí olha só, gente, estar disposto não é a mesma coisa que, eu conheço um professor porque ele foi o senior author em um trabalho que eu fiz. Meu amigo, não adianta, não adianta. Se a pessoa não te conhece profundamente, ou se a pessoa não teve uma experiência, pelo menos assim, mais substancial com você, mais palpável com você, tipo escrever vários artigos juntos, ou passar um estágio e você acompanhar especificamente aquela pessoa e ela realmente ter sido cativada por você, ela não vai se dispor a mandar um e-mail por você. Tá ok? E aí a outra coisa algo que ajuda muito também é ter várias pessoas, mesmo que não sejam altas na hierarquia, fellows, residentes, pessoas quaisquer que sejam capazes de advogar por você e consigam entrar em contato diretamente com pessoas que façam parte do comitê de seleção, tá? Isso aqui é o ponto mais importante, beleza? Esse ponto aqui pode ir de bem baixo, digamos assim, ter só 1 ou 2 pessoas, até o infinito. E isso aqui vai definir a sua competitividade para um programa menor ou um programa maior. Mas eu diria que o mínimo necessário é ter pelo menos 1 ou 2 pessoas que sejam altas na hierarquia, professores, advogando por você substancialmente, a pessoa colocando o nome na reta por você, entendeu? Mandando um e-mailzinho falando essa pessoa é legal, tá? Isso é muito importante, gente. E outra coisa extremamente importante gente, não adianta você ter tudo isso e você ainda não tem o seu certificado. Mas tem gente que aplica sem ter o Step 2 e aí faz o Step 2 no meio da aplicação. Tem gente que pega o ICFMD depois. Gente, tem, mas isso são as exceções. Se você quer mesmo colocar todos os seus anos, todo o seu esforço que você colocou até aqui pra chegar nesse ponto de ter as suas provas, tá pronto pra aplicar e ficar à mercê desse tipo de coisa, você realmente quer jogar todo o seu trabalho numa probabilidade estatística baixa de dar certo? Poxa, não faça isso, por favor, tá? Então, você precisa ter o seu ICFMD Certificate. E a outra coisa às vezes você tá tudo bonitinho, mas você tem alguma pendência legal de visto, não aplique. Espere resolver o problema, porque se o pessoal do comitê sentir que tem a pequena chance de você não conseguir chegar pra residência, não conseguir estar lá no dia 1º de julho, eles não vão te ranquear. Não vão. Eu tô no meio do meu processo de green card, tem chance de sair o EAD, tem chance de não sair, aí eu comento isso durante a entrevista, ou eles percebem isso na aplicação. Cara, vai dar errado, vai dar errado. Se eles sentirem que tem chance de você não vir, você não vai ser ranqueado, beleza? Então, isso aqui é um resumo, mas isso aqui é o mais importante. Se você não tem essas coisas, por favor, não aplique. Mas as exceções, eu não vou comentar as exceções agora, tá? Mas, claro, tem exceções pra todas as regras, mas isso aqui é o que o grosso das pessoas que vão entrar precisam ter, ok?